E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei que hora que vocês vão ver esse, esse vídeo, mas eu queria comentar com vocês e a gente continuar conversando sobre a questão dos cilindros, né? Dos cilindros pneumáticos. E aí, moçada, a gente conversou muito a respeito na aula passada sobre os cilindros de simples ação. E começamos a falar sobre os cilindros de dupla ação, né? E aí, nós falamos muito a respeito da funcionalidade deles, vantagens, desvantagens, aplicações e tudo mais. E agora nós vamos continuar falando sobre essa questão dos cilindros de dupla ação. Só que os cilindros de dupla ação, eles vão ter algumas montagens, algumas construções derivadas do princípio básico, que foi o que a gente viu por último na aula passada. Eles vão continuar sendo cilindros de dupla ação, porém não mais com aquela configuração básica da haste, câmara dianteira e câmara traseira, conforme a gente está acostumado. Então, esses cilindros agora eles vão ser utilizados em algumas aplicações especiais, né, em algumas funções especiais, entendam função especial como onde aquele cilindro de dupla ação comum não atende, né? E aí eles podem substituir, inclusive, o emprego de 2 ou mais cilindros para uma aplicação só. Então, vão ser aqueles cilindros chamados de cilindros de haste passante, os cilindros duplex contínuo, também chamados de tandem, os duplex geminado ou de múltiplas posições, vão ter os cilindros de impacto, de tração por cabos e aqueles que possuem o êmbolo magnético sem haste. Bom, basicamente, vamos falar dos 4 primeiros, que são aqueles que são mais importantes de utilização industrial. Então, turma, os cilindros de haste passante, né, e com essa simbologia que está representada aí para vocês, são aqueles onde eu vou conseguir fazer trabalho, só que agora em 2 direções ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu vou ter a haste tanto para cá quanto para cá e elas se movimentam de forma simultânea, fazendo o trabalho dos 2 lados, diferentemente daquele cilindro de dupla ação comum, que ele só vai executar o trabalho de um dos lados, né, quando ele for acionado. Eu também posso utilizar esse tipo de cilindro também para somente um dos lados, por exemplo, para acionamento de elementos de sinal. Como assim? Bom, um cilindro desse pode ser que só uma das hastes vá trabalhar, né, vai executar trabalho, vai efetuar trabalho, e a outra eu colocar algum sensor de posição nela que vai indicar que aquela haste que está efetuando trabalho se movimentou. Então eu vou usar uma das hastes para localização da haste que de fato está trabalhando. Então ele tem essas 2 aplicações muito importantes, né? Então, turma, um ponto muito positivo desse tipo de cilindro é que ele vai possuir 2 mancais de apoio para a haste. Então, essa haste ela vai suportar maiores cargas. Lembra que a gente comentou na aula passada a respeito de um problema muito grande que eu tenho em cilindro, é colocar uma carga excessiva e, porventura, ocorrer a deformação dessa haste, a flambagem dessa haste, né, por flexão. Então, como a haste está mais bem apoiada, esse cara vai suportar maiores cargas do que o cilindro de dupla ação comum. Certo? Porém, como ele tem haste dos 2 lados, né, a força dele ela vai ser reduzida em relação ao cilindro comum. Por quê? Então ele tem a capacidade de suportar mais cargas laterais, ou seja, no sentido de fletir a haste dele, porém, ele vai ter uma menor capacidade de execução de força de trabalho,
porque ele tem agora que dividir a força de trabalho nas duas pontas que ele tem. Ao passo que o cilindro convencional, ele vai dedicar somente a um lado. Então, essa é a configuração dele, certo? Então, eu tenho uma câmara dianteira, uma câmara traseira, e eu tenho a haste passando para os dois lados do cilindro, certo? Então, esse cara, ao se movimentar para cá, ele puxa a haste desse lado e empurra desse. Então, ele avança e retorna simultaneamente. A diferença é só a ponta da haste que vai estar avançando ou retornando. Esse tipo de cilindro tem essa simbologia que vocês estão vendo aí embaixo, e ele é chamado, então, de cilindro pneumático de haste passante. Tranquilo, moçada? Bem fácil de ser entendido. Existe aquele tipo de cilindro chamado cilindro duplex contínuo e também chamado de tandem. O que é esse tandem? Vocês vão, muita gente chamar de tandem também, né? Então, ele vai possuir dois ângulos, uma haste comum, que vai ser separado, então, por um cabeçote intermediário. Ou seja, ele vai ter duas câmaras independentes. Certo? Então, quando eu estou falando em somatório de forças desses caras, eu estou falando o somatório das forças individuais de cada ângulo. Então, vai me permitir ter mais força de trabalho nesse cilindro, numa área de montagem menor, onde eu não consigo montar um cilindro de maior diâmetro. Beleza? Então, ele vai funcionar muito para substituição de um cilindro de maior diâmetro, porque ele vai ter essa configuração de movimentar as duas câmaras simultâneas. Então, eu vou utilizar muito esse cara para sincronizar o movimento, certo? Aonde eu preciso ter uma movimentação relativa entre as duas pontas dessa haste. Então, turma, a configuração dele vai ser exatamente essa aqui. Opa, errado, desculpa. A configuração dele vai ser essa aqui. Certo? Ou seja, ele tem duas câmaras que são preenchidas independente, certo? Aonde eu posso ter uma potencialização desse cara, somando a pressão nessa câmara, a força nessa câmara, com a força nessa câmara. Então, uma vez que eu estou injetando ar aqui e aqui, eu estou tendo escape nesse ponto e ele se movimenta. E no sentido inverso, a mesma coisa. Tá? Então, turma, esse tipo de cilindro, ele é muito utilizado, tá? Ele é muito utilizado. É como se eu tivesse uma força em série. Ou seja, eu estou somando a força relativa às duas câmaras, estou ganhando em força, ao mesmo tempo que eu ganho em capacidade de aplicação, onde eu tenho espaço restrito e não cabe um cilindro de dupla ação convencional, que teoricamente teria que ser de maior diâmetro. Certo? Então, ele é muito utilizado nessas aplicações. Porém, entretanto, ele tem uma manutenção mais onerosa, né, porque ele tem um cilindro de montagem mais complexa e de vedação mais complexa. Então, quando eu tenho esse tipo de cilindro, eu busco sempre trabalhar com ar mais bem tratado possível, para eu não ter problema de vazamento, já que eu tenho entradas independentes nas câmaras de compressão. Beleza? Bom, dando sequência aqui, então eu tenho aquele cilindro chamado duplex geminado ou cilindro de múltiplas funções.
Então, são 2 ou mais cilindros de dupla ação que são unidos entre si com entrada de ar independente. Então, o que é a vantagem desse cara? O que é a vantagem desse cara? Eu consegui paradas no posicionamento, paradas intermediárias de posição do curso desse cilindro. Ao passo que os outros, eu só tenho 2 posições. Ou ele totalmente retornado, fechado, ou ele totalmente aberto, avançado. Nesse caso, esses cilindros, eles vão possibilitar posições intermediárias ao longo da extensão total do curso dele. Certo? Então, é como se eu unisse várias câmaras, vários cilindros num só, de forma a possibilitar o enchimento de 1, 2, 3, 4, enfim, câmaras, de forma a movimentar esse cara. Beleza? Então, a combinação dessas entradas de ar diferentes é o que vai levar a saber a posição final de avanço desse tipo de cilindro, desse cilindro de múltiplas funções. Então, eles vão ser muito utilizados para seleção, distribuição, posicionamento, dosagem, transporte de peças e daí por diante. Aonde eu posso, através de uma válvula, dar um comando, fez um tipo de reconhecimento, empurra para dentro do recipiente. Às vezes ele quer empurrar para um próximo, ele tem um outro tipo de comando. Então, quando a gente estiver falando das válvulas pneumáticas, aí nós vamos ver como que eu funciono nessa amarração toda. Mas, o que é importante vocês entenderem é que eu tenho essa configuração aqui de cilindro. Ou seja, eu posso preencher ele para posição 1, para 2, para 3, para 4 e daí por diante, de acordo com a necessidade que eu tenho e de acordo com a automação. É claro que se eu for trabalhar constantemente numa posição fixa, por exemplo, posição 3 avançada ou totalmente retornado, não justifica eu montar esse tipo de cilindro. Aí eu posso partir para um cilindro convencional. Mas quando eu preciso ter essa possibilidade de diferentes posições a partir de uma posição inicial, esse tipo de cilindro ele se aplica muito para a nossa aplicação. Então perceba aí, como eu tenho, por exemplo, posição 0, 100, 200 e 300 de posicionamento dele. Certo? Os dois lados fechados, retornados, um lado só avançado, um lado avançado e o outro retornado, ou os dois avançados. Então, aí está a nossa utilização para esse tipo de cilindro em específico. Por último, turma, nós vamos ver sobre um tipo de cilindro que em alguns setores é muito aplicado, que é o cilindro de impacto. Então, é um cilindro de dupla ação também, onde ele tem uma pré-câmara, eu tenho um prolongamento do êmbolo na parte traseira, e aonde eu tenho uma válvula, eu tenho válvulas de retenção que vão estrangular um pouquinho esse fluxo e depois vão permitir um fluxo instantâneo que vai fazer com que ele faça um impacto. Então, que ele tenha um choque mecânico forte ao abrir uma vez. Então, por exemplo, um cilindro de impacto com um diâmetro relativamente pequeno, de 102 milímetros, por exemplo, ele pode desenvolver uma força muito grande, se comparado, por exemplo, a um cilindro de mesmo diâmetro de dupla ação, porém convencional. Tá? Então, essa é a montagem dele. Percebam, ele tem ao ser acionado, esse cara, ao ser acionado, então, o ar comprimido ele vai ser retido numa câmara inicial. Então, como se ele sofresse um processo de acumulação. Certo? Uma concentração localizada de pressão. Então, quando essa pressão ela atinge um valor maior do que o da válvula de retenção, a válvula de retenção vai abrir e aí eu tenho o deslocamento desse cilindro. Esse deslocamento da haste do cilindro, então, vai ser uma expansão brusca.
Por isso ele é chamado de cilindro de impacto. Certo? Então, ele é muito utilizado quando eu preciso de muita força durante um curto espaço de tempo. Processo de rebitagem, de gravação, de corte. Tá? Então, é uma forma de potencializar a força pneumática utilizando um cilindro de configuração menor, que ocupe menos espaço, que não tenha, que tenha uma limitação de aplicação de espaço, por exemplo. Então, muito utilizado para esse aspecto. Certo? Então, uma válvula de tensão, dessas que eu comentei, tem a função de fazer com que permitir que o cilindro retorne à posição inicial. Certo? A outra, deixar que a pressão atmosférica, que vai atuar sobre o êmbolo, evitando que eu gere um vácuo interno. Como o movimento dele é muito rápido, instantâneo e com muita força, há o risco de formação de um vácuo dentro da camisa desse cilindro, pelo movimento brusco dele. Então, essa válvula também ela é utilizada de forma a eu evitar esse tipo de situação ocorra dentro da camisa. E aí, turma, eu tenho alguns cilindros pneumáticos menos usuais, mas que eu encontro no mercado também, que são os cilindros anti-giro. Esses cilindros anti-giro, eles são, percebam que eu não tenho, a camisa dele, ela não é cilíndrica, e sim quadrada, retangular. Então, essa camisa sendo retangular ou ovalizada, pode acontecer também, tá? Percebam que essa aqui, ó, ela tem até um abaulamento aqui, ó, arredondado, então ela pode ser ovalizada, porque esse cara vai evitar que esse cilindro rotacione, a haste dele rotacione. Ah, professor, mas qual que é a aplicação disso? Bom, existem aplicações onde eu não posso ter a rotação de um braço, a rotação de uma alavanca, posso diminuir o impacto numa conexão, num pino, num parafuso. Então, eu uso esse tipo de cilindro nessa aplicação. Se a gente pegar, por exemplo, um cilindro pneumático comum, a gente consegue rotacionar a haste dele. Vai provocar desgaste na vedação? Vai. Tá? Vai provocar desgaste na vedação. Porém, eu consigo. Ele é livre. Entre aspas, livre. Existem também cilindros magnéticos sem haste. Né? Então, percebam que esse cara aqui ó, é o guia. Eu tenho o guia. E eu tenho o cilindro magnético se movimentando. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, nesse tipo de robô de translação, né, que faz, por exemplo, carregamento de caixa ou movimentação de produto em esteira e daí por diante. Ele vai permitir um movimento linear, funciona de forma magnética, né, e ele vai deslocar pela pressão pneumática. Então, esse cara também utilizado, não muito comum, mas é utilizado também. E aí, moçada, a gente fala que eu consigo controlar a velocidade desses cilindros pneumáticos. Então, a maioria dos cilindros pneumáticos, eu posso controlar, regular a velocidade de deslocamento. Então, muitas vezes, eu consigo controlar ela proporcionando ao cilindro ter um escape rápido. Então, uma vez que ele tem um escape rápido, ele consegue movimentar naquela direção da camisa que está sendo comprimida, ele consegue se movimentar rapidamente porque o ar consegue ser expulsado rapidamente. Uma vez que eu estou estrangulando essa saída, significa que eu estou diminuindo a velocidade que esse cilindro se movimenta. Consequentemente, eu estou diminuindo a velocidade de avanço ou de retorno desse cilindro. Certo? Então, eu vou agir em cima do fluxo de ar para dentro ou para fora da camisa desse cilindro, quando eu faço essa regulagem.
Então, as válvulas controladoras de fluxo, elas vão ser muito importantes quando eu estiver trabalhando com esse tipo de regulagem, que é o que nós vamos ver a partir das próximas aulas. E aí, para selecionar um cilindro, turma, a gente vai partir de 3 premissas. Primeiro, qual que é a força que ele vai ter que desenvolver? Segundo, qual que é a pressão de trabalho? E terceiro, qual que é o curso de trabalho que ele vai precisar executar? Então, todo cilindro, ele vai ter essa característica importante dele. Porém, vai ter um problema. Todo cilindro, ele tem perda interna. Beleza? Ele vai ter perda interna por atrito, principalmente dos elementos de vedação com o cilindro, com a haste, desculpa. Por isso, turma, que a haste ela é extremamente de baixíssima rugosidade. Se a gente pega uma haste de cilindro pneumático qualquer, nós vamos ver que ela é polida. Primeiro, para facilitar a vedação, porque a rugosidade joga contra a vedação, principalmente em ar comprimido. E segundo, porque para que ela não faça o desgaste das gachetas de vedação desse cilindro. Então, eu vou ter uma perda desse cara interna. Outro detalhe é que é recomendado que a pressão de trabalho não ultrapasse 80% da pressão disponível na rede de ar. Então, a gente precisa corrigir isso daí, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu preciso deslocar um produto frágil com uma força de 4.900 newtons. Então, eu vou ter que selecionar, primeiro, o fator de correção, que tipo de movimentação que eu quero ter, e multiplicar isso por esse fator de correção. Então, por exemplo, se eu estou falando de um equipamento frágil, significa que eu tenho que ter um deslocamento lento. Um deslocamento lento, mas eu estou selecionando que eu vou ter a força pneumática sendo executada ao longo de todo o movimento. Certo? Então, eu multiplico por 1,35. Mas isso, turma, eu vou selecionar de acordo com o que eu tenho que movimentar e de acordo com a velocidade que eu desejo. Beleza? Então, eu preciso selecionar uma força um cilindro que tem uma força, por exemplo, nesse exemplo, 4.900 vezes 1,35, de 6.615 newtons. Tranquilo? Bom, a fórmula para o cálculo da força teórica, força, pressão de trabalho vezes a área do êmbolo, então a área interna do cilindro, onde eu vou considerar o diâmetro do êmbolo daquele cilindro que eu estou selecionando. Correto? Então, primeiro passo é também calcular o consumo de ar e eu vou determinar a velocidade. Então, a velocidade pode ser o curso do cilindro dividido pelo tempo para realizar o curso, ou então, número de ciclos vezes o curso dos cilindros em decímetro vezes 2. Então, uma vez que eu tenho a velocidade de deslocamento, eu calculo o consumo de ar, que é dado pela velocidade vezes a área do cilindro vezes a taxa de compressão. A taxa de compressão é dada por essa relação, 1,013 mais a pressão de trabalho da linha dividido por 1,013. Logo, então, turma, o consumo de ar também pode ser dado pela área efetiva do pistão, vezes o curso em milímetro, vezes o número de ciclos, vezes a pressão em bar mais 1,013, dividido por 1,013 vezes 10 à sexta. Então, turma, existem infinitas formas de se montar um cilindro. Certo? E aí, quando eu for selecionar, além de eu comprar o cilindro, eu preciso comprar de acordo com o tipo de montagem que eu vou realizar. Bom, vou
montar com a extensão dos tirantes, isso são os tirantes do cilindro, tá? Então, eu vou estender eles para um lado só, para a traseira, para a dianteira, para os dois lados. Como que eu vou estender esses cilindros? Ou por flange, então eu compro de montagem flangeada. E aqui está o flange instalado no cabeçote do cilindro. Por orelhas laterais ou cantoneiras. Então, orelha dessa forma, ou cantoneira. Inteiriça, ou assim. Posso montar também articulada. Então, uma das pontas dele, ou a ponta da haste, ou o cabeçote traseiro, vai ter a possibilidade de eu montar um pino ou uma rótula. Certo? Para pinar no elemento de fixação, ou o pino passar pelo olhal no cilindro. E também por munhão, que é quando ele vai estar preso lateralmente aqui. Beleza, turma? Então, por hoje é só. Seguimos na quinta-feira.